Hoje o bate-papo é com aquele que dispensa apresentações, conhecido por todo sul mato-grossense, o nosso eterno governador, Dr. André Putinelli. Doutor, todos sabemos que você nasceu na Itália e veio para o Brasil ainda bebê, cresceu no Rio Grande do Sul, passou por Curitiba e depois Mato Grosso do Sul. Como que o senhor define, como que o senhor vê hoje essa influência da família, da criação italiana? Eu pergunto porque eu também venho de família italiana. Como o senhor vê essa criação do seu pai, da sua mãe, no André Putinelli que o senhor se tornou? Bom dia, Enzo, e através de você, bom dia a todos os que nos veem. É uma satisfação estarmos aqui com você. O Enzo é advogado, meu amigo e um menino promissor no âmbito da política. Eu estou estimulando para que ele participe da política partidária cada vez mais ativamente. Como ele disse, eu nasci numa cidade chamada Viareggio, na Itália, e o primeiro ano de vida eu já aniversariei em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fugindo da miséria do pós-guerra, pai, mãe e eu viemos para o Brasil ganhar a vida, como meu pai dizia. Facciamo l'America, como diziam os italianos que vinham aqui. E a imigração italiana foi grande nessa época, fugindo da miséria do pós-guerra. Até a admissão ao ginásio, porque naquele tempo o Enzo tinha 5º ano e admissão ao ginásio. Fiz em Porto Alegre, aí nos mudamos para Curitiba e em Curitiba eu fiz o ginásio, o científico, a universidade e a especialização. Daí, em 1973, vim conhecer o Mato Grosso. Então, Mato Grosso Uno ainda. Mato Grosso Uno ainda. Um colega de turma chamado Toshio Shiokawa me convidou, ele veio direto para o interior, eu fiquei fazendo especialização médica, e aí disse a ele, se você me esperar que eu venha em 74, no começo do ano estou aí. E ele, se você garantir que vem, eu te espero. E assim foi. 74, definitivamente morador de Mato Grosso na época. Depois de 79, quando dividido, sempre fiquei na cidadezinha de Fátima do Sul e de Fátima do Sul para Campo Grande. Agora, governador, e sua esposa? O senhor comentou uma vez que a conheceu quando ela tinha 15 anos. 16 anos. 16 anos, e o senhor é um pouco mais velho que ela, com 17, ali 16 para 17 18. anos, 18 anos. Ela sempre o acompanhou nessa trajetória sua na formação, desde a formação de medicina? Vocês se conheceram ainda no Sul ou se conheceram aqui? Não, eu a conheci lá em Curitiba. Eu estava calouro, coco rapado, com o bonezinho de calouro de medicina, e a conheci no mesmo prédio em que morávamos, lá em Curitiba. E aí começamos a namorar e é minha companheira de 52 anos de casado. Que bênção, viu? Ela era sua vizinha, então? Morávamos no mesmo prédio, lá em Curitiba, e tinha as festinhas de prédio, a gurizada queria bailar, e lá no baile eu dei um baile nela, conquistei-a. O senhor mesmo sem cabelos, apenas com o bonezinho de calouro em medicina? Enzo, eu vou te contar uma coisa. As meninas daquela época tinham olho para os militares e para os acadêmicos dos cursos superiores. Engenharia, advocacia e medicina. Então, era um bom partido e ela foi um bom partido, deu certo. Com certeza. E 52 anos de casado. Com certeza, doutor. A família é muito importante. Como a sua família, doutor, o acompanhou em toda a sua trajetória, desde o início dos seus primeiros passos na política até os dias atuais? Como o senhor vê a sua família nessa trajetória? O pai Carlo Putinelli e a mãe Giuseppa Fiaschi Putinelli, apelidada de Mosa, porque é difícil falar Giuseppa Fiaschi, eram rígidos no estudo. Era, naquele tempo, não existia essa moleza de não pode puxar nem na orelha. Era varada de marmelo. E várias vezes eu levei varada de marmelo nas pernas. Era zero compreensão, né, doutor? Eles eram rígidos e obrigavam os filhos a estudar. Eu tenho uma irmã chamada Laila Putinelli, que nasceu em Porto Alegre, né?
os pais eram rígidos com os filhos. Então, com a rigidez do início e sempre acompanhando os estudos, nós tivemos aquela cultura do cumprir as normas que eram determinadas à gurizada. E daí para frente, os princípios ditados pelos pais continuam sendo os princípios ditados com a modernidade de hoje. Hoje não se dá mais varada de marmelo, no máximo se puxa a orelha, né? E olha lá, se puxar um pouco demais, dizem que arrancou a orelha, vai para o conselho tutelar. É verdade, doutor. Doutor, ao contrário de muitas famílias que alcançaram êxito político, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual, o senhor não deixou ainda, até o momento, um sucessor, claro, para quem será o próximo André Putinelli, da linhagem Putinelli. Por que na sua família o senhor acredita que não houve alguém que despertou para a política ou é intencional? O senhor nunca desejou construir essa sucessão? Não. Tem vontade política existe. Vontade política existe na Denise Putinelli, minha filha caçula, advogada. Me acompanharam na candidatura ao governo do estado, essa de 2022, e ela se projetou, sabe discursar bem. O André Putinelli, que é advogado, meu filho, né, também despertou para a atividade política. Mas como o velhão aqui ainda continua na atividade política, eles me estimulam a continuar. Agora, sem sombra de dúvida, como pré-candidato no pleito do ano que vem, temos que estimular. O André Neto, ontem andou comigo pela cidade sendo meu motorista. Tem uma vontade política. E o André Putinelli filho também, e serão eles os sucessores, ou a Denise, ou o André Neto, ou o André Putinelli filho. Um deles vai ser o sucessor, porque está na hora de impulsioná-los, pelo gosto que tem pela política, a participarem da vida política partidária do município de Campo Grande. Perfeito, doutor. E quem seria o seu pai político, doutor? O senhor tem uma trajetória que passou por Rames Tebet, pelo governador Wilson Barbosa Martins e entre tantos outros nomes históricos do nosso estado. Quem que o senhor acredita que o despertou e qual líder o senhor olhou na época em que o doutor André dava ainda seus primeiros passos políticos? Lá em Fátima do Sul, eu fui reconhecido como um bom cirurgião, porque eu tinha me especializado 2 anos depois de formado no Hospital das Clínicas de Curitiba. Então, depois de me tornar conhecido na região, viram que eu era um bom cirurgião e criei fama como profissional na área médica, na área de cirurgia. E naquele tempo era um faroeste danado. Aos domingos era baleado, esfaqueado 3, 4, 5. Nossa. Eu me lembro de vários domingos que nos campinhos de futebol traziam os baleados lá. E me lembro de 2 vezes ter operado 6 pessoas no domingo. Né? Então, criei fama como profissional médico. E depois me filiei ao partido em 1976, 10 anos depois do MDB estar formado. O MDB foi criado em 1966. Em 1976 eu me filiei, mas sem participação partidária. Aí, estimulados pelas pessoas da cidade, os anciões da cidade, o que me causou espécie é de que as pessoas mais idosas da cidade, que eram meus pacientes, é que me estimularam a entrar na política partidária. E eu me lembro que em 81, Dr. Wilson Barbosa Martins, Rames Tebet, Plínio Barbosa Martins, Rames Tebet, Antônio Mendes Canale, Roberto Macaroro, Sultan Raslan, Sérgio Cruz, Onevan de Matos, Marcelo Miranda, começaram a passar por Fátima do Sul. E sempre me convidavam para as reuniões políticas. Na primeira que eu fui, na casa de um senhor chamado Vigorelli, que foi o intendente de Fátima do Sul, naquele tempo não era prefeito, era designado intendente, o Vigorelli, apresentou, esse menino tem futuro político. E aí foi, pegamos gosto pela política. E os meus mentores foram o Dr. Wilson, a quem nós ajudamos a eleger em 1982, né? Foi uma disputa muito difícil, e o Rames Tebet, que tinha o sogro dele na cidade de Fátima do Sul. E eu era médico do sogro dele. E o sogro dele sempre insistia que o Rames
quando viesse à cidade, eu o visitasse, e ele que me estimulou a participar da política partidária como agente político, e assim eu fiz. Em 82 fui candidato a prefeito, não fui eleito, apesar de ter sido o mais votado, e em 86 eu fui candidato a deputado estadual, o mais votado de todo o estado. Então, os mentores principais foram o pessoal político de Fátima do Sul. Vigorelli, eu citaria Vigorelli, e o Odilton Azevedo Barreto, que foi meu candidato a vice quando eu fui candidato a prefeito em 82, e Dr. Wilson, que me chamou para a Secretaria de Saúde, mas o mentor maior, por estar mais vezes presente comigo, foi o Rames Tebet. Doutor, há uma teoria de que todos nós estamos a 5 apertos de mãos de distância de qualquer um que a gente conhece por aqui. O doutor, eu acredito que está a apenas um aperto de mão de distância de todas as figuras históricas de Mato Grosso do Sul. E, inclusive, hoje é visível que o doutor projetou nomes que dispararam a nível nacional, nível estadual, nível municipal. Como o senhor avalia esse impacto do André Putinelli, impacto da sua carreira na política que temos hoje, nesses nomes que foram projetados pelo senhor? Eu fui candidato a deputado estadual, fui mais votado em 86, fui reeleito em 90. Em 94 eu tentei ser vice do Dr. Wilson. O Dr. Wilson preferiu o Braz Mello, e com razão, porque Dourados era uma cidade muitíssimo maior que Fátima do Sul e bairrista. Então, agiu correto. E aí eu tinha lançado alguns companheiros como candidato a deputado estadual, não poderia voltar no lugar deles. Aí fui candidato a deputado federal e fui mais votado em 94. Fui para Brasília. E eu reputo até hoje, Enzo, Brasília é a cidade da fantasia. É uma cidade impessoal. Eu não me adaptei bem em Brasília. E nesse ínterim dos 2 anos que eu estive lá como deputado federal, eu me aprimorei em ver como é que se produzia o orçamento da União, de onde é que saíam os recursos. Estudei bastante sobre isso, visitei todos os ministérios e conheci o que se fazia em Brasília e as fontes, já premeditando uma futura candidatura a prefeito de Campo Grande. O senhor acredita que sem essa experiência, sem essa passagem por Brasília, talvez a candidatura naquele momento para a capital não teria ocorrido? Não sei te dizer, mas você sendo agente político, seja vereador, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, o que seja, você sempre tem que se atualizar e estudar. Onde é que saem os recursos? Dos impostos. E vão para o orçamento da União, para o orçamento do Estado, para o orçamento da Prefeitura. Então você tem que saber de onde é que se originam os recursos e como é que você tem que, prioritariamente, porque os recursos são poucos, investi-los. E nós tivemos uma gestão que foi marcada pela equipe. Nenhum dos da equipe tinha mandato anterior. Carlito não tinha mandato, o Carlito era o secretário de obras, o Giroto era o adjunto, só depois de 1 ano e meio que o Giroto assumiu. A Nilene Badeca da Costa nunca tinha, secretária de Educação nunca tinha sido, a Tia nunca tinha sido, a Beatriz do Baixo nunca tinha sido, o Américo Calheiros nunca tinha sido secretário. Pegamos uma equipe nova, estudamos em conjunto, montamos o time. Então, quando dizem o André foi um bom prefeito, ou isso, aquilo, foi graças a uma montagem de uma equipe que funcionou em unidade e tinha diretriz e tinha planejamento. Não é só o André. Foi fruto do trabalho de toda a equipe que surtiu efeito e fizemos o que fizemos. Doutor André, o senhor é um político de sucesso. Como o senhor define a formação política para alcançar esse sucesso? O senhor acabou de comentar que um político, ele precisa, uma pessoa pública, precisa ter acesso a informações, aprender, mas ao mesmo tempo, principalmente sendo gestor, é necessário uma equipe técnica competente. Como lá nos primórdios, o doutor André, ainda deputado, se preparou para um dia estar sentado na cadeira de governador e na cadeira de prefeito de Campo Grande? O senhor era adepto a alguma teoria política? O senhor lia livros? O senhor aprendia com a prática? Ou era muito intuitivo? O senhor sempre teve uma liderança nata dentro de si?
como foi a formação política do André Putinelli? A formação política foi semelhante à formação acadêmica, à formação de personalidade. Os pais foram rígidos, obrigavam os 2 filhos, a Laila e a mim, a estudarmos. Então sempre tivemos vontade de aprender e de planejar e de cada vez saber mais. Aliado a isso, eu saí de casa e fui para Fátima do Sul. Junto com o meu colega Toshio Shogawa, montamos o Hospital Nossa Senhora de Fátima. Então aprendi no embate diário como é que se atuava na vida social, na vida econômica que eu tinha. E aprendi que você tem que ouvir mais do que impor a sua vontade. O aprendizado de ouvir mais, de escutar as pessoas, não quer dizer que você abdique da sua vontade própria. Você escuta muitas opiniões, depois você pratica aquilo que você conseguiu entender que é o correto. Tem um ditado que diz assim: muitas mentes pensam mais do que uma só. Ouvir bastante, mesmo sem abdicar da decisão quando você decidia. Então, formação da vida acadêmica, estudando bastante, planejando, ouvindo muito e sem nunca empinar o nariz. Quem tem o rei na barriga não deve ser político. Quem quer impor a sua vontade, você ouve. Você ouve e dá a sua opinião. E aprenda que ouvindo ao povo você erra menos ou não erra. Então eu ouvia bastante. Apesar de dizerem que eu sou autoritário, não. Eu exercia a autoridade. Depois de formada a opinião, de formada a convicção, ouvindo os secretários e tudo, aí a decisão é essa, é essa. Então você tinha que ter autoridade para ninguém mudar a opinião que você tinha formado com o seu secretariado especializado e técnico. Perfeito, doutor. A autoridade política, o senhor entende então que seria uma construção através do diálogo? Sem sombra de dúvida. Para que você tem secretários? Você não é expert em engenharia. Eu posso ser expert em medicina por ser médico, mas não conheço tudo. Eu não sou expert em cultura, eu não sou expert em ação social. Então você se vale dos secretários, os mais habilitados possíveis, tecnicamente corretos, e que você se reúna permanentemente, multidisciplinarmente. Não é se reunir só com o secretário de Educação, com o secretário de Administração em separado. Reunir periodicamente todos, para que todos falem da sua pasta, para que todos os outros conheçam e cada vez se entrosem mais. Um executivo tem que ter liderança, tem que reunir a equipe, ouvir bastante, formar opinião, formada a opinião, externar a opinião, ver se está correta e daí todos praticarem aquela opinião, seja na área social, seja na área de saúde, seja na área de obras, seja na área da cultura. Perfeito, doutor. No futuro, aqueles que olharem para a sua trajetória, como eles vão poder identificar o grande gestor que o senhor se tornou? Qual seria a grande marca do gestor André Putinelli? Como é que uma família progride na vida? Não tem carro, vai de ônibus. Depois compra uma motoca. Depois compra um carro. Antes de comprar o carro, pensa em comprar a casa. Como é que se progride? Você tendo aprendizado, sabendo fazer algo que você possa cobrar pelos seus serviços à sociedade, como um advogado, como um médico, como um engenheiro, como um professor, como um arquiteto, como um engenheiro mecânico, como um agrônomo, como um médico veterinário, como uma enfermeira, como uma professora. Então você tem que ter a sua profissão. E depois saber que se você der o passo maior que a perna, você vai cair. Né? Vai cair. Se você recebe um salário de mínimo, em torno de R$1.500, e gasta R$1.800, o que acontece? Endividamento. Uma hora o banco vai te tomar até a camisa. Correto? Correto. Então, na minha vida política, como eu desde os 13 anos, a meia que eu uso e a roupa íntima de baixo que eu uso, fui eu que comprei, aprendizado que meus pais me deram, então aprendi. Com 15 anos comprei uma motocicleta. Depois, com 18 anos, comprei meia casa.
Por que meia casa? Porque era espólio da viúva, minha sogra. Então, meia casa eu comprei e meia casa ficaram com os filhos lá em sociedade. Nós temos. Depois comprei um carro, sempre gastando menos do que você arrecada e sendo firme nas decisões. Perfeito, doutor. Doutor, no seu primeiro ano como prefeito da capital de Campo Grande, eu acredito que esse gestor que se dedica às finanças, que se dedica ao equilíbrio fiscal, foi onde a Campo Grande da época mais necessitava e mais observou. Como o senhor relembra desse momento e no que isso se assemelha, talvez, ao momento que a gente está passando hoje? É possível, com as mesmas medidas, com o mesmo remédio que foi aplicado lá atrás, se recuperar esse equilíbrio fiscal, as contas em dia? Você que está falando que a prefeitura está mal hoje, né? Mas eu concordo com você. Quando nós entramos, nós pegamos a prefeitura com dívidas. Fomos sucessores do Juvencio César da Fonseca, um bom prefeito, que durante a campanha me disse, olha, Campo Grande está em dificuldades financeiras por uma série de aspectos. Minguaram os recursos de Brasília, minguaram aqui, tal orçamento não consegue ter uma adimplência nos serviços prestados, que resultam em impostos do IPTU e ISS-QN, então você vai encontrar dificuldades. Eu aceitei ser candidato, então não tinha direito de reclamar. Entramos com a equipe e determinamos, não se paga nada, até sabermos como é que funciona a prefeitura, quanto você pode acelerar o carro, quanto... Vou te dizer um segredo. Entramos sob suspeita, porque os petistas dizem que nós roubamos a eleição até hoje, né? Isso é problema deles, foram incompetentes. Quase 400 votos. 411 votos, 411 votos no universo de 300 mil votos. Então, ficaram me azucrinando, não dei bola para as críticas. Reunimos o secretariado mesmo antes de tomar posse, e as diretrizes são essa, cada um estuda o orçamento da sua pasta e vão fazer reunião, já sabendo de como é que estão, e o Juvencio se dispôs, como grande companheiro que foi, a mostrar todos os problemas que haviam. Entramos com firmeza, não se gasta, e até final de abril não se gastava nada. Fizemos uma pesquisa em final de maio e a população dizia que o André Putinelli tinha uma gestão ruim e péssima de 44%. E bom e ótimo 11%. Então, presta bem atenção. Maio de 1997. Ruim e péssimo 44%, por causa da dureza. E aí que fomos fazendo, sem darmos bola aquelas pessoas que criticavam sem mostrar o que fazer, aí fomos ouvindo a população e fomos desempenhando o trabalho. A partir do trabalho planejado, do trabalho em uníssono da equipe, por isso que eu digo que a equipe é importante, terminou dezembro de 97 com 30% de ruim e péssimo e 28% de bom e ótimo. Terminou 1998 com 45% de bom e ótimo e 19% de ruim e péssimo. E no término da segunda gestão, 2003-2004, nós fomos considerados o melhor prefeito das capitais de todo o Brasil, em 2003 e 2004. Ou seja, você tem que planejar, ser firme, ouvir bastante e não pôr o rei na barriga. Em consideração a hoje, acharam que dinheiro podia receber desaforo. Populisticamente, sem citar nomes, após a minha sucessão e após o primeiro mandato do Nelson Trade Filho, começaram populisticamente a enfiar gente na prefeitura, enfiar gente na prefeitura, enfiar gente, sem qualificação técnica. A gestão do Bernal, o povo aqui diz, não preciso eu dizer, a gestão do Olarte foi ruim e populisticamente foram crescendo a prefeitura. Menos arrecadação, mais despesa, em vez de pessoas técnicas apaniguados, e deu no que deu. Eu entreguei para o Nelsinho Trade a prefeitura arrecadando 22,5% do que cabia às prefeituras do imposto. Hoje é 11,92%. Para consertar Campo Grande, leva 3 anos com
a dedicação, a firmeza e o planejamento daquela primeira equipe de 97 e com apoio irrestrito do governo do estado por 3 anos. Antes de 3 anos não tem equilíbrio fiscal na nossa Campo Grande. E veja, o governo do estado está fazendo bastante pela nossa capital. Eu estive no aniversário das Moreninhas, aí disseram, você estava do lado da prefeita. Estava no mesmo palanque que o governador Riedel, que a prefeita, e eu lá como cidadão civilizado e educado, mas eu vi que a dificuldade é muita. E eu vi o lançamento de obras. Tem muito do apoio do governo. Não fosse para o apoio do governo, nós teríamos já quebrado Campo Grande, arroz de 5ª categoria. Doutor André, o senhor é disparado um dos nomes mais citados nas pesquisas do Instituto Ranking para deputado estadual nas eleições do ano que vem. Com toda a sua experiência política como gestor e como parlamentar, como o senhor vê, sendo eleito ano que vem, a sua contribuição para o Mato Grosso do Sul nos próximos 4 anos? Primeiro, Enzo, eu fiquei contente de ser lembrado pela população. O recall que o político tem é o afeto e o carinho que a população retribui, dizendo que você foi um bom prefeito, você fez essa casa, você fez isso, fez isso. Isso agrada a gente. E é o que impulsiona a continuar na política. Eu havia pensado em terminar o ciclo político, né? Mas a gurizada está me estimulando, então provavelmente serei pré-candidato a deputado estadual ano que vem. Mas a partir de então, vamos fazer sucessor ou a Denise Putinelli, ou o André Putinelli Neto, ou o André Putinelli Filho, seu colega de profissão advogado. Com certeza. E o doutor André Putinelli Filho é uma das pessoas mais inteligentes politicamente que eu conheço. Doutor André... Viu, Enzo? Foram muitas varadinhas de marmelo que ele levou, bem menos do que eu levei do meu pai, porque nós estamos nos civilizando. Hoje não leva varada. Lindo, né? Você levou, ele foi menos, o neto menos ainda. É isso aí. Doutor André, os seus opositores, muitos utilizam do argumento de que é necessário se encerrar o ciclo, que não há mais espaço na política para o senhor, porque o senhor já passou já tá muito da velho. Idade X. E falam isso não só sobre o senhor, sobre os outros candidatos também, como Londres Machado, por exemplo. Existe idade para parar de se fazer política? Existe idade para se parar de acreditar? Existe a diferença entre o velho e o idoso. O velho é aquele velho, ai, dói aqui, reclama de tudo, meu Santos perdeu, conseguiu se salvar e tal, o tempo tá ruim, tá chovendo, o buraco da prefeitura e tal. Idoso é aquele que tem idade cronológica avançada, mas ainda que é emprestada a sua vontade, da sua capacidade, da sua experiência para fazer pela sociedade. Eu me considero uma autodefinição. Eu sou idoso. Não sou enchedor de saco, não sou reclamão, não sou chato. Velho é chato. Idoso é o camarada que quer contribuir. E não tem idade. Pela medicina você vê que a idade de maior experiência é que vai dos 60 aos 90 anos. Pela ciência, né? Então, eu fico muito contente de quando eu andei nas Moreninhas, ter tirado mais de 50 fotografias, o pessoal estava saindo, o pessoal volta aqui, eu voltava, quero tirar uma fotografia com você e tal. Então, quem dita as nossas atitudes futuras é o povo. Quem ouve ao povo, tem um ditado que diz, quem ouve ao povo, ouve a Deus. Quem ouve o povo erra menos ou não erra. Então, se o povo está me pedindo, eu vou analisar e eu estou propenso a massagear o meu ego e estou gostando de ter sido chamado para ser pré-candidato a deputado estadual. Perfeito, governador. É uma preocupação constante. A gente viu nos Estados Unidos o presidente Biden, à época, teve que renunciar à sua candidatura por questões relacionadas à idade. E hoje o atual presidente Lula, no Brasil, se preocupa muito com a sua imagem também, por conta da idade. E volta e meia aparece no Instagram, correndo na esteira, subindo escada, correndo. Então, como o senhor vê hoje uma vantagem de já ter passado por toda essa experiência e ainda continuar
na política? Vou contar uma piada, posso? Com certeza. É, Sem censuras, publicável. Uma vez perguntaram para o Jânio Quadros, quando ele estava sendo candidato a prefeito de São Paulo, que ganhou do Fernando Henrique. O Fernando Henrique sentou antes na cadeira, aí depois o Jânio Quadros desinfetou a cadeira porque falou, nádegas indevidas sentaram aqui antes do tempo, eu que ganhei. Mas o Jânio Quadros dizia o seguinte, velho é aquele que ranzinzeia, né? Eu vou estar na campanha política e permanentemente tanto quanto eu puder servir. Então vamos servindo o pessoal, vamos servindo a nossa gente, vamos servindo a nossa capital, a Morena, minha filha, Campo Grande, vamos servir o estado de Mato Grosso do Sul. Vou dizer para você, Enzo, o seguinte, eu não troco o meu Mato Grosso do Sul de hoje pelo meu Paraná de ontem. Eu não troco a minha Campo Grande de hoje pela minha capital Curitiba de ontem. Você se apaixona, e essa terra foi uma terra que recebeu as pessoas. E vou te desafiar agora. Você é um bom menino, capaz, culto, tem muita capacidade. Seja político partidário, que você já o é, mas seja agente político. Seja candidato a vereadora, vice-prefeita, e mostre da sua capacidade que você tem para servir ao município, ao estado que você reside. Vou te dizer como é que eu entrei na política. Vou te dizer. Tinha o único vereador lá de Fátima do Sul, Odilton de Azevedo Barreto, que era do PEBA, como nós éramos apelidados do MDB naquela época. Você é PEBA, né? E aí o Barreto era meu paciente, como foi para meu paciente o sogro do Rames. Doutor André, entra na política. O senhor vai dar um bom político. Eu não quero, Barreto, eu não gosto. Não deixa. Na terceira vez que ele falou, Barreto, não quero, a política é uma porcaria. Aí ele me deu uma espinafrada e diz assim, ué, mostre que você tem capacidade, então entre na política para consertar o que você acha que está errado. E vou te dar um conselho, guri. Não critique sem mostrar solução. Com certeza. Então é isso. Participe da política. Essa gurizada nova aqui, dá uma focada na Camila. Até porque, doutor? Dá uma focada no tatuado lá. O Rúbio. Não tem como? Então, levanta da cadeira e mostra a cara na coisa. Vocês têm que participar da política, vocês têm partidária e ser... Não importa o partido. O partido você tem que escolher aquele que você se identifica com o programa do partido. Aquele com o qual se identificar, você participa. Mas depois que vestir a camisa, lendo direito o estatuto do partido, mostre que você tem capacidade para ser um bom vereador, uma boa vereadora, um bom vice-prefeito, uma boa vice-prefeita, uma boa prefeita, um bom deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República. Se todos nós nos imbuirmos de que nós temos capacidade, e se tivermos capacidade, emprestar a nossa capacidade de forma correta para a população, você vai ser paparicado, carinhado, como graças a Deus eu tenho sido quando eu ando a pé, sozinho, pelas ruas de Campo Grande. Eu gosto, quando me param na rua e dizem, o senhor fez isso. Nem me lembro mais do que eu fiz de muitas coisas, né? O senhor distribuiu as casas, você tirou da favela, do córrego ali, do Anhanduí, você construiu o Sóter, você desfavelou Campo Grande. Então, a gente fica agradado disso e você pode servir ao povo. O que me gratifica, Enzo, é isso aí. Então, desafiando os guris que estão aqui no podcast, me entrevistando, participem da política partidária e emprestem a sua capacidade pela nossa capital, pelo nosso estado. Com certeza, governador. Desafio mais do que aceito. Política é uma palavra que vem de origem grega e cidadania é uma palavra de origem latina, mas ambas significam a mesma coisa, que é fazer parte da cidade. Você devolver a cidade com as suas capacidades, com a sua competência, cooperando para o todo. Então, muitas vezes, a pessoa, o cidadão,
ele diferencia, não quero ser político, eu quero ser cidadão, quero exercer os meus direitos, eu quero cobrar, né, meus direitos, exercer meus deveres, mas não há diferença entre político e cidadão. Todo bom político é um bom cidadão. Desde que se prestem a servir, sejam corretos e tenham capacidade e estude aquilo que não conhece para poder... O cidadão comum e o político têm o mesmo direito e os mesmos deveres. Governador, gostaria de fazer uma última pergunta ao senhor e sinta-se à vontade para responder da maneira que o senhor entender. Para o governador André Putinelli, para você, doutor André, o que é a vida? A vida é um constante aprendizado. Você não sabe quantos anos vai viver. A vida no aprendizado constante, desde o tempo que você é dependente total da mãe e do pai, até depois na infância, até depois na adolescência, depois na fase adulta, com o aprendizado que você adquire ao longo dos anos, é para que você perpetue nos seus descendentes a possibilidade de ser um cidadão correto, de ser operoso, de ser útil à sociedade. Perfeito. O que seria a vida sem o Salk? Muito pouca gente sabe que o Salk foi o que primeiro inventou a vacina da poliomielite. Só que era picadinha no braço, igual a BCG, que escarifica. Aí doía. Aí veio o Seibo e inventou. O que seria da vida nossa sem isso? O que seria da vida se nós fôssemos adeptos do aborto? Então vamos namorar à vontade, se produzir 15 filhos, vamos abortar todos. Está errado. O que seria da vida se a gente não respeitasse o cidadão da nossa sociedade, homem ou mulher, sem distinção de raça, cor, credo ou etnia? Então a vida é um aprendizado contínuo, é um enigma que a gente não entende. A gente fala nessa figura inominada, Deus, que nos deu o sopro da vida. Aí eu pergunto para você, Enzo, entre a 10ª e a 12ª semana, o feto lá dentro, o embrião, naquela época, embrião e depois feto, começa a ter o batimento cardíaco. Como é que você pode matar uma criança, dizer que é normal? Você pode fazer aborto quando o coraçãozinho da criança já está batendo? Né? Então a vida é um conjunto de fatores que nos faz seres imperfeitos, mas que, se procurarmos ser úteis à sociedade, de bom caráter, nós perpetuaremos uma sociedade melhor, tirando as desigualdades entre as classes, não havendo guerra de classe entre o pobre e o rico, sendo todos cidadãos com os mesmos direitos e deveres. E encerrando, desafiando você e os dois amigos, a menina e o menino que estão aqui, a que participem da política e se tornem, quem sabe, da equipe do André, como foi o Dr. Jacini, secretário estadual do secretário de Segurança do Brasil. Como foi o Marum, presidente das EMAs e das Coabs do Brasil. Como foi a Tânia Garibe, presidente nacional do Fongemas. Como foi a Beatriz Dobashi, consultora do CONAS permanente. Como foi a Tereza Cristina, secretária nacional, deputada, senadora e ministra. O time do André, que era totalmente desconhecido, tornou-se, pela sua operosidade, pelo seu trabalho, pela sua capacidade, 8 serviram ao Brasil. Então, vamos à luta à procura de uma nova qualidade técnica para que não fiquemos no populismo de Campo Grande e que não se alastre para o Estado. Um abraço a todos que me ouviram, me viram. E Enzo, participe da política. Seja candidato a vereador ou alguma outra coisa e participe. Mostre a sua capacidade em prol da nossa querida Morena e do nosso Estado. André Putinelli, nosso governador, prefeito, deputado,
meu querido amigo. Obrigado, governador, pela sua participação aqui. Obrigado pelas palavras, pelo seu tempo. Pode contar sempre comigo. E, mais uma vez, fico agradecido pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, Edu Miranda, pai do Enzo, por você emprestar um guri bom igual a esse daí. Ainda bem que os filhos nossos são sempre melhores do que o pai, viu, Edu? Um abraço a você e um bom Natal e um melhor ainda 2026 com todas as famílias. Amém. Que possamos, nesse Natal, ter um fio de esperança de que o mundo vai melhorar, o país vai melhorar, o nosso estado vai ser o melhor de todos os estados brasileiros, com o bairrismo do sul mato-grossense Enzo e André Putinelli. E bom Natal novamente e um bom ano de 2026. Amém. Obrigado, governador. Pronto. Agora participe da política, Uri. Seja